Certa feita, o Mestre Jesus foi chamado, a convite da sua mãe, para participar do casamento do seu primo, que estaria fazendo um grande festejo nos modos da época. E então, Jesus, ao estar escutando os músicos ao lado da sua mãe, já algum dos seus amigos, por afinidade, aqueles que talvez, inclusive, seriam dos seus apóstolos. Por exemplo, Lázaro estava presente. Lázaro, um grande amigo de infância de Jesus. Lázaro, então, arrodeando o Mestre Jesus, junto com a sua mãe, Maria, estavam a se divertir no casamento, e eis que uma pessoa diz: Maria, o vinho acabou. Pede para o teu filho, que és de grande sabedoria e poder, para que ele possa nos ajudar em algo. Pois como vamos dizer aos convidados que o vinho acabou? O vinho é o símbolo da fartura da nossa cultura. E como deixá-los agora sem experienciar o símbolo maior da prosperidade do casal? E então Maria chega ao ouvido de Jesus e disse: Jesus, pois assim Maria não chamava de filho, mas sim já contemplava o grande mestre que auxiliou a concretização e materialização aqui no planeta Terra. E então Maria diz: Jesus, faltaste vinho em toda a festa. Como poderíamos ajudar? Pois os noivos passarão vergonha perante esses todos convidados. E então Jesus se levantou e disse: mulher, pede para que muitos potes de água sejam lançados em um único recipiente. E assim ajudarei a este momento festivo. Então os seres começaram, os amigos, outros seres que então ali estavam, pegando potes de barro, lançando em um grande tanque, como se fosse um grande pote. E assim foi colocado em pequenos ao grande, de pequenos ao grande pote. Eis que a história conta que Jesus transformou a água em vinho. Mas em verdade, caríssimos, Jesus colocou aroma e essência de uva na água, como se vinho fosse. Mas Jesus, ele não transformou a água em vinho. E então, fazendo uma prece ao poder maior dos céus, ali solicitou um amparo e o auxílio, para que a concretude e a continuidade do campo festivo, que é muito conhecido como as bodas de Caná. E assim, Jesus, lançando as suas mãos sobre a água, imergindo-as na água, foi produzindo a essência de uva e deixando com que a água tivesse uma aparência de como se vinho fosse, mas em verdade apenas possuía o aroma de uvas. E então todos começaram a tomar daquela água e logo em seguida adormeceram, concretizando a bodas de Caná. Água esta abençoada, energizada, pois assim não caíram na bebedeira, caíram em sonolência por conta dos antídotos e fluidos espirituais colocados à água. E assim os antídotos assim lançados das uvas e dos aromas, como se ali contivesse todas as essências naturais do que a festividade solicitava. Então, caríssimos, com esta pequena lição, colocamos em reflexão
o quanto é válido a leitura da literatura sagrada, pois a Bíblia é um dos livros sagrados, excluído de vários campos dos evangelhos até então escritos, inclusive vários outros evangelhos apócrifos, por conta do medo da exposição, assim provocou a ausência de assinaturas. Então, Mateus, evangelista, por exemplo, traz algumas lições, Marcos, Tiago, traz algumas lições e resquícios, lembrando sempre, caríssimos, livros sagrados devem ser respeitados. Contudo, observados na sua essência, pois as traduções também contribuem para a manipulação daqueles que vão saber daquilo que está contido. Até chegar à língua portuguesa, por exemplo, acredito que todos vocês falam língua portuguesa aqui, sim. Até chegar ao idioma de língua portuguesa, a Bíblia foi traduzida em 17 idiomas até chegar à língua portuguesa. Imaginem o quanto de sabedoria, o quanto de palavras foram corrompidas até chegar à língua portuguesa. Dá para compreender, caríssimos? Por isso que a literalidade da leitura, ela precisa conter uma grande força reflexiva, para que vocês não se apoderem em formatações de verdades reais, mas sim em reflexões de que Jesus, dentro da atmosfera crística, potencializando-se, será que Jesus utilizaria da sua força de cristandade para transformar água em bebida alcoólica? Talvez não, caríssimos. Talvez não. Talvez seriam subestimar demais o poder de Jesus em querer que o mestre satisfizesse a bebedeira dos convidados. Ora, caríssimos, claro que Jesus, diante de uma força fraternal, colocou a essência, jamais colocando teor alcoólico naquela água, mas sim fazendo com que a água tivesse um aroma de uvas, pois assim a cristandade jamais permitiria a contribuição maior para que aquilo fosse um campo maior, potencializador à época. Dá para entender, caríssimos? Por isso que quando vocês revisitarem os escritos sagrados, os livros sagrados, leiam com paciência, leiam com calmaria, os capítulos, os versículos, os campos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, tudo aquilo que estiver escrito em formatações de livros sacros. Sacros para uma cristandade que jamais pode ser colocada como a guardiã da verdade. Pois Jesus, em verdade, o Mestre Jesus, ele jamais fundou nenhuma religião. A única religião que o Mestre Jesus deixou sementes foi a de amai uns aos outros, como assim eu vos amei. Foi do amor. E se existir alguma palavra que seja além do que amar indistintamente quem quer que seja, está fora da palavra crística. Está fora da palavra de Jesus. Porque Jesus, ele disse, eu sou o caminho para se chegar até o Pai. Mas a tradução diz pai como se fosse um ser masculino, paternal. Mas quando se coloca em traduções primárias, se estabelece que, ao se colocar Deus, deuses, Elohim, o Elohim não é pai. Elohim significa uma força maior, uma força sublime, uma força suplantar além do masculino e do feminino, que algumas culturas colocam como Elohim
homem, pai. Os Elohims são forças transcendentais, forças criativas inteligentes, assim como eu, insistentemente, assim aplico em lições, que é Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, trazendo a atmosfera reflexiva de que existe uma unicidade de essências conscienciais. Antes de falar da multiplicação dos pães, certa feita, todos já ouviram falar de Moisés? Moisés foi o responsável por deslocar os hebreus do Egito para a Terra Prometida. E, durante o trajeto, a população, os hebreus, estavam passando fome. Não existia mais o que comer. E então, Moisés se coloca em uma prece, em oração, lançando o olhar para os céus e pede uma iluminação, uma fagulha de Deus naquele momento. Estou indo para o Antigo Testamento para chegar, sim, posteriormente, sim, mas vocês vão entender a correlação. E então, Moisés, ao olhar para os céus, pede um sinal para que acalmasse a fome daqueles seres. Ele que era o responsável por atrair toda aquela população em busca de uma terra prometida que não se chegava. Andava-se e não se chegava à terra prometida. E então, eis que começa a chover maná. Como se fosse uma espécie de goma. Não sei se vocês já comeram maná. Como se fosse uma mistura de farinha com água. E então, manás começam a cair dos céus, para que a população pudesse ter algo para suprir a fome momentaneamente. Mas foram tantos manás que encheram os potes, os cestos, e a população passou por dias, semanas, comendo do maná, até chegar a campos, vilarejos, oásis, e assim foram prosseguindo a viagem. Isto é algo similar à multiplicação dos pães. Jesus, Moisés, como se em um campo de analogia. Responsável por atrair aquelas pessoas, Moisés por atrair aqueles seres a seguirem a terra prometida. E então, ao invés de ter chuva de maná, alguns cestos foram colocados em multiplicação. Porém, caríssimos, vos digo, se tens um pão e se desloca um pedaço deste pão de grato coração, direcionando a qualquer pessoa, aquele pedaço funcionará como um grande pão. E assim foi isso que aconteceu com Jesus. Os pães eram os mesmos, porém começaram a repartir os pães, a compartilhar pedaços pequenos dos pães que ali estavam, e assim produzindo na saciedade interna de cada ser, de cada daqueles convidados, como se um pão tivesse comido. Pois em verdade tudo aquilo que vocês fazem de coração reproduz em um ser que recebe de uma forma extraordinariamente grandiosa. Por exemplo, se eu só tenho uma flor, e assim todos vocês vão querer esta flor. Poderia fazer um sorteio, por exemplo, mas mesmo assim somente uma pessoa receberia esta flor. Mas também o que eu poderia fazer, caríssimos, para que todos vocês tenham um registro dessa flor, vocês vão receber uma pétala desta flor. Então Jesus, dentro da multiplicação dos pães, verificando os anseios que estavam na população, faz com que sejam repartidos diversos pedaços, que ao chegar nos receptores, tiveram uma sensação
de que houve uma multiplicação dos pães, mas em verdade houve uma saciedade com pequenos pedaços dos pães que ali eles tiveram. Se assim você recebe de surpresa 10 pessoas em sua casa e você só tem o feijão para 2 pessoas, o que você faz, caríssimos? Você coloca mais água. Você coloca mais água no seu feijão. Você faz com que aquele feijão, e se você tiver algumas verduras, você assim coloca. Multiplicando a refeição que era para 2 para 12. 2 mais 10, 12 pessoas. E assim é o que vocês fazem dentro das jornadas espirituais de vocês. O trabalho ele é muito mais além do que o campo ritualístico. É o que vocês carregam dentro do coração. Pequenos detalhes constroem moradas grandiosas no coração e na alma de cada um de vocês. Aqui o que vocês receberam foi um banho de ervas. Para alguns pode ser apenas um banho de ervas. Para outros pode ser uma fonte inesgotável de potência espiritual, de fortalecimento, banhando-se muito mais do que algumas ervas, banhando-se em florestas, em saberes ancestrais consagrados em seu corpo físico e transbordante ao corpo espiritual. Assim é a história crística, assim já sabida. Caríssimos, Jesus, dentro da atmosfera que já sabia do seu desencarne, não é? Pois muitos colocam o Mestre Jesus como um nobre ser que foi vítima do acaso, da experiência, lançando exageros diante dos seus sofrimentos, exageros que digo, colocando-se em convites de pena para o que ele foi vivenciar. Mas a todo instante Jesus já sabia o que estava posto dentro da sua jornada. Então, antes do momento em que vocês já sabem que aos 33 anos, mais ou menos dentro da cronologia de vocês, não é? Idade esta que é consagrada ao arrebatamento de Jesus, pois o corpo não foi enterrado, não foi colocado em cavernas, foi arrebatado em corpo e espírito aos céus, tendo a ascensão do corpo, assim como a Mestra Maria assim teve. Então, Jesus, no alto da montanha, assim como era muito pacífico à época, traz aos seus discípulos, vamos colocar também as discípulas que estavam também e seguiam a caravana crística. E no alto da montanha, Jesus, ele começa a empreender várias lições. Depois de passar pelos seus vales íntimos e pessoais, campos desérticos naturais de si, para poder empreender as lições de que, por exemplo, Pedro poderia negá-lo e tantos outros apóstolos e apóstolas seriam a luminosidade a amparar e dar continuidade à jornada. Então, no alto da montanha, Jesus empreende lições de como é farto e puro a essência crística a ser pulverizada na jornada da humanidade. E que em verdade vos dizia a todos, e dizia a todos, em verdade vos digo, sou o último cordeiro a ser imolado nesta existência. Após a minha saída deste plano,
A humanidade já não mais precisa empreender sacrifícios em meu nome. E assim para alcançar a minha força e a força dos céus. Em verdade, quando vos digo vigilância, e quando vocês dormem, assim como em uma das passagens anteriores ao Sermão da Montanha, em que Jesus pede aos apóstolos e às apóstolas: vou subir mais a montanha e me colocarei em prece. Fiquem em oração para que eu possa ir e retornar com proteção. E ao Jesus retornar, fazendo essa pequena observação, ao Jesus retornar, todos estavam dormindo. E então Jesus faz esse rememoramento. Aquele dia em que pedi para que vocês vigiassem a minha prece, fortalecessem o meu caminho, dessem-me mais forças para que eu não fraquejasse diante do cumprimento daquilo e do caminho que precisava ser cumprido. E assim vocês dormiram. Vocês não fizeram a parte de vocês, minimamente, que era depositado para vocês. E então, dentro de toda a atmosfera colocada de que os talentos são lançados, e ele faz um rememoramento dos talentos, de que se colocam em você alguns grãos de talentos, e se você guarda para si e não utiliza, para que receber tais talentos? Para que receber tais habilidades mediúnicas, trazendo mais próximo a vocês? Se eu te dou alguns grãos de habilidades mediúnicas, de talentos, e você distribui todos e fica sem, qual a lição que essencialmente você teve? Mas se você consegue edificar alguns talentos colocados em você, a ponto de fertilizá-los e frutificá-los, eis que você aprendeu a força essencial da multiplicação dos talentos e a reverberação de que não é mais para si, mas sim para todos. E então o Mestre Jesus, diante de um por um, vai colocando a dimensão da força de cada ser ali presente, colocando e acreditando na confiança e na confirmação do quanto cada ser ali lançado e obstinado na companhia do Mestre teve a oportunidade de aprender com tantas e tantas e tantas curas lançadas jamais pelo curador, mas sim pela fé daqueles que receberam. Porque, em verdade, caríssimos, se vocês recebem a cura na atmosfera física ou espiritual, jamais o crédito é do curador. Sempre o crédito está com o próprio ser curado. Pois assim o curador foi apenas uma ponte para estabelecer em fórmula reflexa do quanto o poder crístico, a essência, a centelha divina, habita em força maior dentro de cada ser. E de que cada ser tem a capacidade, juntando-se com as forças naturais, a força da natureza, para auxiliar ao fortalecimento da sua essência maior, que é a sua morada primária, o seu corpo físico, e a sua morada reflexa, que está em espírito. Caríssimos, todos os dias a humanidade planetária registra a distanásia de milhares e milhares de seres humanos pela miserabilidade, pela pobreza. Muitos morrem por serem pobres. Muitos morrem por serem miseráveis. Muitos morrem porque alguns, poucos, possuem e não distribuem para os que possuem menos. Eis a grande lição do ato da fraternidade. Eis a grande lição das doações, que constantemente, inclusive, estou capitaneando. Caríssimos, vamos doar mais cestas básicas. Caríssimos,
Todos vocês podem ser voluntários em trabalhos e campos fraternais. Auxiliem a coletividade. Caríssimos, esta é uma forma de vocês distribuírem a sua renda para as outras pessoas. Indiretamente, é uma distribuição de renda. Porque você pode ganhar muito e, às vezes, a pessoa que trabalha na sua casa, você acha o suficiente a pessoa ganhar aquele valor. Então, caríssimos, existe uma hipocrisia social. Existe uma hipocrisia social ainda em uma fórmula escravocrata, ainda em uma fórmula colonial, em que cada vez mais que vocês vão ampliando a consciência, mais vocês vão rompendo a escuridão da mente e o condicionamento social aprisionado por seres magos da escuridão, para que isto entre em uma normalidade e que isso jamais seja rompido dentro da fórmula social a ser crescente e não decrescente. Então, caríssimos, observem-se em seus atos, observem-se a cristandade que habita em você. Quanto mais você se diz religioso, mais conectado em orações, mais você vai ser colocado em provas. Porque a verdadeira oração está nas atitudes, muito mais do que somente nas palavras. As palavras, elas são sorrateiras, elas são rápidas, mas as atitudes, elas são verdadeiramente lançadas em provas diárias. E assim lanço a lembrança dos ceifadores da alma, a fofoca, a inveja e a mentira. Os 3 ceifadores da alma. Esses 3 ceifadores corroem vocês, seres em experiência humana. A fofoca, espalhar, distribuir informações somente pelo prazer de distribuir, sem nenhum teor curativo de auxílio. A inveja, você deseja o que o outro tem, mesmo sem entender e refletir se aquilo faz sentido para você, e você começa a ser um acumulador de coisas simplesmente porque você quer ter o que todo mundo tem. E entra numa bolha de vazio muito grande. Porque sempre vai estar faltando algo, sendo que você já tem muita coisa, ou melhor, você já tem o que é válido para você seguir a sua jornada. Esquece de agradecer. Os invejosos não se lembram de agradecer, porque sempre está faltando algo, e sempre é o outro que tem. Os mentirosos se colocam em hábitos, em verdadeiros hábitos, e assim a invenção de histórias para pertencer a algum contexto de alguém, como se fossem verdadeiras serpentes, lançadas a envenenar a si e aos outros, mentindo a sua própria história, negando a sua própria história e negando a oportunidade do outro prosseguir, aprisionando-as na sua história mentirosa. E vai se tornando um hábito. O mentiroso, ele tem certeza de que quanto mais ele bebe da mentira, mais essa mentira, ela jamais é descoberta. Então, caríssimos, Jesus, no Sermão da Montanha, faz o rememoramento em profundidade de muito mais coisas do que está posto. E sim, lançam várias lições aqui lançadas e distribuídas. Para que vocês cumpram esse trajeto encarnatório de uma maneira muito mais leve, muito mais tranquila, muito mais serena, muito mais prestativa, muito mais empática, muito mais fluida. Pois assim, a vida encarnatória é uma riqueza de oportunidade. Seja qual for a provação que seja colocado no seu caminho, caríssimos, bom ânimo. Doenças, atravessa-se. Dificuldades, atravessa-se. Não existe nenhum problema que não possa ser transformado em oportunidade. Quando você transforma a palavra problema em oportunidade, você dará prova de que você aprendeu a fluidez da vida. Não existem problemas, existem oportunidades.
Oportunidades para que você coloque em prática aquilo que você diz saber, oportunidade para que você cresça, oportunidade para você conhecer lados sombrios que talvez você desconhecesse ou ocultasse em você, lados luminosos que você nem sabia da grande força e assim, naquele momento, é a oportunidade de você aplicar. Transforme problemas em oportunidades. Nenhum ser humano é colocado propositalmente em problemas, mas sim em oportunidades. Oportunidades estas que muitas vezes nascem por meio de escolhas. E se não forem escolhas diretas, mas escolhas de alguém que acabou envolvendo você naquela situação. E esta situação é uma oportunidade para você ser farol, lamparina acesa na vida de si, na sua própria vida e na vida alheia também. Então, deixo esses créditos para cada um de vocês, estas vacinas para cada um de vocês e frutifiquem nos solos férteis dos corações, dia após dia. Assim seja, não é?